você que está nos vendo aqui, mais um JubraCast, mais um podcast da Jubrac. Estamos aqui na Ativa, estamos aqui na Firme e Forte, mais uma semana, mais um convidado super especial, né, claro. Daqui a pouco apresentar para quem não conhece nosso amado pastor. Cícero Bispo. Gente, quero agradecer também já as visualizações dos outros podcasts que a gente fizemos. Foi bênção. Vai vir um segundo da semana passada, né? Que a gente gravamos um e a gente vai postar o outro hoje ainda, tá bom? Já quero pedir para vocês curtir, dar os seus likes, se inscrevam no nosso canal, que é bem importante para nós, né, Jéssica? É bem importante, né, para nós, porque a gente, quanto mais visualização, mais vai chegando em outros lugares. Verdade. Vai chegando em outros lugares, em outros patamares e assim vai, tudo pro reino. Isso aqui não é para a gente nos engrandecer, nos vangloriar, não, isso aqui é para o reino, para apresentarmos nosso jeito de ser, nosso modo de ser e trabalhar. Essa é a Jubrac no Mestre 70. Se você tem curiosidade, né, de vir para conhecermos nós, vou te passar o endereço, os endereços no caso, né? Nesse momento nós estamos aqui na Rua 8, número 114, aqui no México 70, em São Vicente. Fácil localização, pode vir, tem o pastor abençoado, nosso pastor Wellington, pastora Mônica, tá bom? Tem equipe aqui de obreiros prontos para te atender. Nosso dia de culto também é quarta-feira, às 8 horas, um tremendo ciclo de oração. Se eu sou você, eu não faltava. Não tem como não faltar nesse ciclo de oração. Esse ciclo de oração aqui é bênção de Deus, é dele. A gente ora e Deus responde. É cura, isso é pouco para nós. Deus cura. É libertação, cai para dentro, Deus liberta. Mas tem um vício do cigarro, sei lá que você tem vício aí. É para nós, irmão, que é seu lugar. Ah, mas quarta-feira eu não posso. Tem na Libânia também, aqui no México 70. A Libânia é o número. Aí eu já não sei. Eu esqueci o nome de lá. Mas eu sei que é Rua Libânia Lima de Rua Croque. Libânia Lima Croque, isso. É 139. Libânia de Lima Croque, 139. É um 39, né? É um 39. Também tem uma equipe lá abençoada por Deus. Uma diaconisa, gente, de irmã Gessina, essa aí é tremenda. É pra história, é pra história. Essa que é a mãe de todos, né? Que aquela dali já viu tudo um pouco mais nas bases do paraquedas. Tem lá também o pastor Cícero também conosco, né? A missionária Davi, a Lena, a pastora Lília também está lá, juntamente com eles lá. Tem curiosidade de conhecer a gente? Vem nesses endereços, beleza? Tamo junto e ao lado e .com.br. Também quero aproveitar esse momento, nossos patrocinadores, que é importante. Patrocinadores, né, nossos apoiadores, e né, quem está aqui devagarinho conquistando algumas coisas, é por causa da escola de enfermagem, é o Shaddai. É isso aí, a escola de enfermagem, o Shaddai, que é uma bênção em nossas vidas. Né, eu já quero agradecer aos donos, né, que estão nos apoiando nesse projeto novo nosso. Você quer fazer um curso de uma escola séria, gente, aqui é a escola de enfermagem Shaddai. Vai lá, tem na Praia Grande, tem aqui em Santos também. Logo a gente vai colocar aqui embaixo para você ver os endereços, ver os telefones, tá bom? Tem uma equipe lá te esperando para te oferecer o melhor curso de enfermagem da Baixada. Um curso levado a sério, um curso que você vai começar e não vai ter, não vai desanimar. Você vai até o fim, pronto para a faculdade. Beleza? Se com a enfermagem Shaddai, tamo junto, firme e forte. Beleza? Vamos lá. Começando, como eu falei no podcast, nosso pastor Cícero, nosso pastor, professor e crente, né? Graças a Deus. Essa última parte foi a melhor de todas, crente. Irmão. Servo de Deus, né? Nosso amigo. E já quero agradecer, né? É um prazer ter, né, Jéssica? É um prazer, meu irmão, aqui conosco, esse sabadão, né? Peço aí uma lição importante também para o nosso Brasil. Tá? Pense direitinho, vamos lá, vote consciente, escolha lá seus deputados, seus senador, presidente, enfim. Estadual, estadual, federal, o Senado, a presida, né, tal. Gente, pensa direito, tá? Eu quero meu filho no caminho certo. Já deu recado, gente. Caminho certo, não quero que meu filho divida banheiro com ninguém, só com homem mesmo, vocês entenderam, né? Bom, eu já falo, pastor, primeiramente, agradecer mais uma vez, como que o mundo começou na Ilha do Evangelho.
Se for, hoje em dia a gente vê que está meio pulando as etapas. Hoje em dia a pessoa está na igreja, aí já é. Acho que eu nem sei se tem cooperador ainda. Também na nossa tem, né? Cooperador, diácono e tal. O irmão, quando não foi assim também, já foi logo no Instagram, pastor. Excelente pergunta. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Pra quem tá assistindo. Boa madrugada, né? Por aí. A todos os nossos telespectadores, né? Olha só. E parabéns pelo trabalho aí do Jonas, da Jéssica, a produção linda ali, maravilhosa. Parabéns aí. E parabéns pelo trabalho. É muito importante esse trabalho, porque você alcança pessoas que você nem imagina. Sabia que a internet é uma coisa incrível? Você vê lá e fala assim, olha quantos likes, né? Mas aquilo ali pode ser muito mais, porque tem pessoas que assistem uns vídeos, né? Porque isso aqui vai pro YouTube também, vai? Sim, vai pro YouTube. Então, assiste, mas às vezes não dá like, sabia? Passa na timeline assim, dá uma olhadinha, vê, poxa, que bacana essa entrevista desses jovens, mas esquece de dar like. Então, assim, só na eternidade que a gente vai saber quantas pessoas vocês vão alcançar, né? Isso que é importante, né? Parabéns pelo trabalho. É um trabalho evangelístico, né? Graças a Deus. Trabalho evangelístico. Assisti as 2 primeiras, foi muito bom, né? E eu quero agradecer aqui por estar com vocês nessa manhã, né? Nesse podcast. E nervoso um pouquinho, né? Porque ser entrevistado por essa dupla, gente, é maravilhoso. Não, a pergunta que você me fez é sobre a minha carreira no Evangelho, né? Não a minha conversão, essas coisas, né? Então, lógico, primeiro passou pela conversão, né? Mas isso aí é outra história. Não, tem que falar, tem que falar, Jéssica. Tem que falar o ano, não, né? Naqueles tempos. Deixa off. Então, gente, há muito tempo atrás. Então, assim, a minha entrada no Evangelho, lógico, começou com a salvação. Hoje eu costumo dizer que Jesus me encontrou. Jesus me achou. Hoje eu já tenho uma consciência de que ninguém aceita Jesus. É a graça de Jesus que vem sobre a pessoa. Isso é maravilhoso. Porque a gente não merece. Ninguém consegue falar assim, tal dia eu aceitei. Tal dia foi o que eu decidi. Na verdade a gente não decide, é Deus. É Deus que fala assim, é hoje, Jonas. É hoje que tu vai. É hoje que tu vai me conhecer. É hoje, Jéssica, que eu vou te conhecer. E você nem às vezes está pensando em nada. E Deus vai lá e te pega, e te escolhe. E acabou, é para sempre, tá? Não tem volta. A verdadeira confissão. Então aconteceu isso comigo. Aconteceu, eu já estava 3 anos dentro de uma igreja evangélica, mas sem ter esse encontro. Tinha simpatia, aí já entra na tua pergunta, né? Tinha simpatia da igreja, eu me sentia muito bem, era um ambiente muito gostoso. Eu era jovem, né? Naqueles tempos, né? Eu era jovem. E era um clima assim como vocês aqui, a gente passava o dia todo na igreja. E aquilo ali foi me fazendo bem, foi me tirando um pouquinho das ruas, que naquela época, as ruas também eram perigo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. E a igreja, na época, era o Exército de Salvação, tinha umas programação para a galera da minha idade. E aí eu ia, né? Então aquilo ali foi muito bom, mas eu fiquei 3 anos frequentando a igreja, participando dos cultos, até viajando com a moçada, mas sem ter nenhum encontro com Jesus. Foi num... História verídica aí. Aprendendo vocês aí, por aí, tá? Existe muito, assim. Então, até então, a igreja teve paciência comigo, porque eles sabiam, né, que eu ainda não tinha a conversão, a salvação, porque é diferente, a pessoa que está dentro da igreja e ainda não teve encontro, vocês sabem disso, né? Do que aquela que teve aquele encontro mesmo, muda a vida, né? Mas assim, eu era um garoto, por gostar da igreja, por achar o ambiente muito bom. Quem não tinha assim uma experiência espiritual, olhava para mim e falava assim, esse cara é crente. Esse menino aí, tá tudo... E ali já começou os primeiros cargos, sem eu ser salvo. Então eu estou falando isso aqui para a gente olhar para os dois lados. É um perigo? Mas às vezes eu me pergunto, e se não tivesse me dado oportunidade? Né? Então fica essas 2 perguntas. É bom? Não é bom? Então, na verdade, a minha primeira carreira,
O meu primeiro ministério foi uma vassoura. Ih. Foi uma vassoura, o primeiro ministério. Toda quarta-feira de manhã, a missionária Wade and Oliver, australiana, ela falava: menino, vem trabalhar comigo. Naquela época podia, né? Os de menor podia trabalhar. E ela me contratou. Ela falou assim: ó, eu não estou te contratando, eu estou te convocando para trabalhar na obra. Aí eu falei: nem sabia o que era obra. Ela me deu uma vassoura. Ela me deu uma vassoura. Você vai limpar isso. Você vai limpar. Você vai. Literalmente, você vai limpar toda quarta-feira. Você vai varrer esse salão igual esse aqui. Era só varrer, coisinha boba, né? Mas na verdade ela queria me ajudar. A gente era carente. E ali foi o meu primeiro ministério. Né? Meu primeiro ministério foi, eu costumo dizer, foi a vassoura. E aí, fiquei naquela igreja, num acampamento de jovens, por isso que eu gosto de jovens, coisa de jovens. O Braque, poxa, vocês são bênçãos de Deus, viu? Foi num acampamento de jovens que eu fui com outro intuito, solteiro, novinho, né? Já entenderam, né? E aí eu fui naquele intuito, mas Deus já tinha um outro intuito, né? E numa noite lá em Suzano, aí ele apareceu. Ele entrou na minha vida, ele mudou, ele mudou tudo. Engraçado, numa hora que ninguém estava falando de palavra, era uma noite fria, e todo mundo: vamos fazer uma fogueira, tá? Aí a gente fez uma fogueira lá, aí sempre tem uns violões, né? Aí alguém pegou um violão, começou a cantar, tocar. E a gente sentado assim, conversando, não era culto, não era nada. Daqui a pouco os jovens começaram a tocar violão e eles cantarem, e aí Deus apareceu ali. Jesus apareceu ali e me tomou de uma forma que eu chorava, Júnior. Mas eu chorava, eu não estava entendendo nada, mas era um choro gostoso. Sabe aquele choro de como você vem com uma carga pesada nas tuas costas? Eu nem sabia que tinha isso. E aí aquele choro fez eu ficar leve. E aí veio uma missionária e falou comigo: calma, não te preocupes, Jesus te achou hoje, você está sendo salvo. E ali, até hoje, isso faz 50 e poucos anos que Jesus está na minha vida. Então, ali começou a minha vida com Jesus. Mas eu já tinha um cargo na vassoura, não esqueça. E aí de lá a gente trabalhou com crianças na igreja. Depois eu fui, antes das crianças, eu trabalhei como professor de violão, tá? Professor de violão já naquela época, já dava aula para os membros da igreja. Depois me colocaram para eu dirigir uma avançada só de crianças na cidade Oceano, com mais de 50 crianças. Esse trabalho que a Cleide faz foi também um dos meus primeiros ministérios com pessoas. Que vai estar aqui com a gente para então, trabalho fantástico, chama ela, viu? Muito bom. A gente está junto, a gente está trabalhando com parcerias, eu e ela. E aí, lá na Oceano, foi o meu primeiro pastorado, Jéssica. Foi com aquelas crianças da cidade de Oceano, de rua. Tinha uma senhora, igual a irmã Gessina, assim, sabe? Bem prestativa na obra. Então ela tinha uma casa que tinha um galpão grandão. Aí ela falava assim: ó, tô reunindo as crianças daqui, vocês não tem ninguém para mandar. Aí a missionária que me deu a vassoura falou assim: ó, você vai trocar a vassoura e vai lá falar de Jesus para aquelas crianças, porque agora você está salvo. Então foi o meu primeiro ministério para as crianças. Fiquei nessa igreja até nessa época eu tinha 15 para 16 anos, fiquei até aos 18. Aí, aos 18, eu comecei alguém investir na minha vida na questão do Espírito Santo, porque alguém chegou para mim e falou assim: você é batizado com o Espírito Santo? Eu vou. O que é isso? Isso mesmo, o que é isso? Aí ele falou assim: você não sabe o que é o Espírito Santo? Eu falei: não, rapaz, você precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. Aí ele começou a falar. E por incrível que pareça, aquelas palavras foi como uma flecha assim no meu coração. Que assim como eu me apaixonei por Jesus, eu me apaixonei pelo Espírito Santo, porque os dois são um mesmo. E eu precisava conhecer essa parte de Cristo, que é o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar nessa igreja, né, onde eu estava. Só que eles não dão ênfase. Na época eles não davam ênfase, hoje já não dão. E eu comecei a ter algum choque doutrinário, porque ele começou a buscar, perguntar, eles não me respondiam, eu queria aprender. E aí Deus providenciou um irmão que me levou numa igreja. E aí começa a minha história na Brasil para Cristo, né? Que na época era a voz pentecostal, e me levou numa igreja. Ó, hoje você vai conhecer sobre o Espírito Santo, vou te levar numa igreja. Ele até brincou, que é fogo na canela. Se tudo conhecer o Espírito Santo lá, né? E era uma igreja bem humilde, pequenininha demais, cabia com umas 15 pessoas. 15 pessoas já lotava, mas gente,
aquele lugar. E quando eu cheguei lá, Jéssica, Sidney, olha o tema. Porque de repente veio do céu um vento veemente, o pastor pregando sobre isso. Era para mim, o pastor pregando sobre isso. Eu falei, meu Deus. E ali eles me instruíram sobre o Espírito Santo. E aí Jesus me batizou com o Espírito Santo. Também num dia que eu não esperava, era um ensaio de novo de juventude, sempre com jovens. Era um ensaio de jovens, tinha uma banda na época, Luz de Cristo. E ali vamos terminar para o ensaio, terminar para oração, para terminar o ensaio. A gente deu as mãos e ali o Espírito Santo veio, derramou. De tal forma, uma na minha vida, que eu fiquei uma semana falando em línguas. Eu tive que orar aqui, tive que orar na minha mente e dizer, Senhor, eu preciso falar em português. Eu preciso trabalhar. Eu ia comprar pão, eu chegava na padaria, eu voltava sem pão, porque eu ficava falando em línguas. Na hora do glorificava Deus. Aí, mas eu não entendi aquilo, hoje eu entendo. Até que um dia, um outro pastor. Deus sempre coloca, Jéssica, pessoas dele na tua vida, para que você não se perca. Ele colocou pessoas para eu conhecer Jesus, e colocou pessoas para conhecer o Espírito Santo e ter sabedoria. Porque eu estava entrando para um caminho, por ser jovem e sem conhecimento, eu estava entrando para um caminho de um fanatismo louco, sabe? Então isso já estava atrapalhando um culto, atrapalhando um relacionamento. E aí entrou uma bênção de Deus na minha vida, um pastor. Ele falou, vamos lá em casa. Aí eu fui. Aí ele falou, hoje eu vou te orientar. Já na voz pentecostal já. Lê isso aqui. Lê. Porque o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Você pode se controlar. Deus te ungiu para você ser bênção, não para você atrapalhar. E aquelas palavras foram de exortação, mas com um amor profundo, é incrível. Você pode exortar o irmão, mas cheio do amor de Cristo, né? E aí aquilo mudou a minha história, aquilo mudou a minha vida. E aí, graças a Deus, aí eu comecei a estudar a palavra de Deus, vi a necessidade. E quando você estuda a palavra, quando você tem uma vida de oração, uma vida de busca, Deus te manda para alguma coisa, não tem jeito. Deus te escolhe. E aí eu me lembro que na igreja, eu já estava aqui na Libânia, era o pastor Birajá, já o pastor da igreja Voz Pentecostal ali. E ele falou no púlpito assim, gente, eu estou com um problema aqui. Eu tenho líder de jovens, eu tenho líder de irmãs, eu tenho líder de irmãos, eu tenho os músicos, eu tenho meus presbíteros, mas eu estou precisando de um líder para adolescentes. E tinha muito adolescente na igreja. Ninguém está cuidando desses garotos, dessas meninas. Eles não podem ficar nas crianças porque são grandes demais. Eles não podem ficar na juventude porque são novos demais. Eles ficaram largados. Aí a igreja ficou assim, silêncio. Aí eu estava com a minha guitarra, não lembro como fosse hoje. Sempre fui músico na igreja. Com a minha guitarra, lá com todos os músicos. Eu falei, pastor, eu vou. Aí eu, pastor, aí ele ficou assim, não, Cristo falou, pastor, eu vou. Jonas, ali foi o Senhor que falou. Eu vou. Sem experiência nenhuma disso. Meu negócio era guitarra. Eu já pregava, lógico, mas tomava conta de criança. De adolescente, né? E aí a gente começou com uma mesa com 6 adolescentes. E eu me lembro que eu entreguei para a pessoa que ficou no meu lugar com mais de 25 adolescentes. Desses adolescentes, a esposa do Manuel foi minha aluna, que está lá em Valparaíso, né? Hoje ela é pastora. Rodrigo, a esposa do Rodrigo, inclusive ele fala até hoje, né? A Daniele, Gildete, Edmilson, e olha só, olha a turma que passou pela nossa. Eu estou esquecendo o nome, que estão hoje trabalhando na obra de Deus, né? Então, assim, depois das crianças, aí o meu trabalho foi visto pelo ministério, aí o pastor me chamou para me consagrou a diácono. Olha a escadinha, tá? Vassoura, avançada, criança, aí das crianças foi. Tudo isso das crianças foi não. Assim, começou em 2000, não, foi deserto. Foram 40 anos. Gente, do nada, outro dia já virar pastor, não. Mas, é um processo. Mas em tudo isso eu tinha no meu coração, não é de mim, mas eu tinha no meu coração que Deus estava me preparando para alguma coisa, algum tipo de liderança. Eu nunca me vi líder. Literalmente a preparação. Eu nunca me vi líder. Até hoje eu não me vejo líder. Mas Deus sempre me colocou no papel de líder. Em qualquer lugar que eu vou, eu posso ficar quieto.
papel de liderança cai na minha mão. Reflete, né? E eu luto para que não aconteça. Isso quando eu estudava era assim, sabe? Em qualquer lugar. O pessoal vem até. E hoje eu não reluto muito porque eu entendo que é a vontade de Deus. Então você tem que tomar cuidado para não relutar contra a vontade de Deus. E aí, vamos lá, vassoura, avançada criança, depois os adolescentes. Aí fui líder de mocidade, né? Saí dos adolescentes. Fui líder de mocidade local, regional. Fizemos trabalhos espetaculares com jovens. Eu me lembro da Copa do Mundo, Brasil e Holanda, aquele famoso 2-2, você que gosta. Opa! Você que gosta. Feito aí? Você que gosta de futebol? Gosto. E eu também gosto. Copa do Mundo, Jéssica. Adrenalina. O abençoado aqui resolveu fazer uma viagem para Sorocaba, 5 ônibus da Baixada, jovem. Aí o pastor falou: tu é louco? Você é maluco? Ele falou: Cícero, Copa do Mundo. Eu não tinha me ligado, não. Eu era tão envolvido na hora, a gente era muito envolvido, que eu não me liguei. Gente, como é que eu não posso me ligar na data do jogo do Brasil e Holanda, semifinal? E o cara marca uma viagem com a mocidade para Sorocaba. Quer dizer, ninguém vai aqui, ninguém vai lá. Não, foi uma benção. Foram todos? 5 ônibus. Foram todos. Eram pra ir, ninguém queria dar essa saber da Copa. A gente disputou o jogo no ônibus. Chegou lá, e agora todo mundo esperando a gente. Fizemos culto de igreja, culto de praça, até o padre, que na época lá, ele era uma das chuvas da cidade, falou: aqui vocês não vão fazer nada não. De repente ele se rendeu, né? Era jogo do Brasil, a gente aproveitou que o Brasil tinha ganhado da Holanda, partido para o final, e todo mundo na rua, todo mundo veio com a gente, poder do Brasil, aí a gente... Foi muito legal, muito legal. Mas eu estou contando isso porque assim, isso vai acontecer com vocês, essas coisas assim, né? De você ver Deus trabalhando na simplicidade. E aí depois disso, o pastor me chamou e falou: você tem uma liderança, eu vou te chamar o presbitério futuramente. Futuramente. Pelo menos se você ainda. Futuramente. Mas eu vou te colocar no diaconato. Aí fui pro diaconato, fiquei acho que 1 ano no diaconato, atendendo a porta. Amei o diaconato. Como é bom receber as pessoas, sabe? Servir, né? Literalmente. Depois do diaconato a gente aí conheci Dona Lília, né? A gente começou a namorar, Fui consagrado a presbítero ainda solteiro, né? Aí já dirigi igreja. A minha primeira igreja que eu dirigi foi lá em Samaritá. Menino, dava vento, a gente tinha medo. Igreja de madeirite, teleternite. Mas ali foi meu primeiro rebanho, né? Mas eu era presbítero ainda. Assim que eu casei, um ano depois, o ministério me consagrou ao pastorado. Já era Brasil para Cristo, já era Brasil para Cristo. O ministério me consagrou ao pastorado e depois eu vim continuei pastoreando a igreja lá de Samaritá. Depois da igreja de Samaritá, a gente veio para Libânia, fui pastor da Libânia, né? Tivemos experiências maravilhosas. Depois, numa outra oportunidade, venho falar a história da Libânia, se vocês me chamarem, né? Com certeza. E depois da Libânia, a gente fez um período de missões, né? A gente ficava muito lá em Curitiba, mas a gente viajou o Brasil todo com missões. Depois voltei de missões, a gente teve um período no Ministério da Assembleia Vida Nova, lá também pastoreamos. Depois voltamos para casa, né? E aí, na minha volta, a gente pastoreou a igreja de Marapé. Hoje essa igreja não tem, porque era uma igreja pequenininha, e a gente tirou do morro e colocou no bairro do Campo Grande, para atender as pessoas, mais gente, né? Depois do Campo Grande, aí o pastor, o Birajara, me chamou e falou que queria colocar o meu nome para a eleição. Eu falei: puxa, que eleição? Pastor presidente. Aí a perna tremeu. Porque você ser pastor local, Jéssica, numa igreja daquela época, era desafiador, mas você tinha um pastor presidente lá te apoiando. Entendeu? Você fazia uma festividade. Você fazia festividade, você chegava o pastor presidente: pastor, estou precisando disso. Aí você ligava para os pastores amigos, porque tudo é a mesma família, eles iam nas tuas festas. Então, agora eu ia caminhar sozinho, né? Quem ia ser meu pastor? Aonde eu ia correr? Eu não ia ter mais algo
Porque o pastor presidente, depois só tem o superintendente e a convenção, e assim. Mas é uma distância até você chegar. Por causa da agenda também, não é fácil, não é fácil. Então a perna tremeu, eu falei, meu Deus, e outra, substituiu o pastor Birajara. Mas assim, mas foi para eleição, tinha eleição na época, concorreu outros pastores que estavam na minha frente e mereciam o cargo, mas minha surpresa, a igreja votou em mim. A igreja me quis, né? E aí você entende que quando a igreja quer, é Deus, né? Tá, tudo que ligados na terra será ligado no céu. E ali eu pastorei a igreja de Praça Cimento Taboré como pastor presidente mesmo, não é presidente de uma igreja, presidente da região, né? Por 10 anos. 10 anos. Então ali foi a minha última igreja que eu pastoreei, responsável na direção, tanto eclesiástica como administrativa. E eu estou contando, falei muito, né? Contei essa história toda, desde a vassoura até a presidência de uma igreja. Agora eu te pergunto, se vocês me perguntarem, qual foi o cargo mais importante? Todos para mim teve uma história. Todos para mim, desde a vassoura na quarta-feira de manhã, eu varri aquele lugar, eu tinha coisas que eu estava fazendo para Deus. E aquilo me dava ânimo. Quando você fala assim, pô, estou fazendo esse podcast aqui para Deus, isso motiva vocês de uma tal forma, porque vocês estão fazendo para Deus. Então, eram duas coisas que sempre me moveu, eu não entendia, mas já era Deus trabalhando na minha vida. Eu me condicionava, Jéssica, assim, é difícil esse trabalho, essa é uma coisa que eu vou fazer para Deus. Foi eu. Vou fazer para Deus e para as pessoas. Sempre foi assim na minha vida. O que me motiva a fazer as coisas, eu penso assim, isso aqui é para Deus. Mas também para as pessoas. Que eu estou aqui falando, mas eu sempre estou aqui para Deus, mas eu estou aqui também por causa de vocês. Eu tenho que dar o meu melhor por causa de vocês. Vocês merecem. Vocês são pessoas a qual Deus ama, que Deus também escolheu. Então eu tenho que tratá-los 101% bem. Porque se eu tratar vocês bem, se eu trazer algo aqui que edifique a tua vida, Deus se alegra com isso. E é tudo isso que eu quero. Eu quero que Deus se alegre comigo. Isso. Então, meu último ministério pastoral foi nessa igreja. Eu só pastorei daqui por diante. Aí eu tô lá pastoreando na igreja. Né? Não sei se eu vou falar aqui, alguns vão entender. Pensando que eu estava, né, na minha chamada. E Deus começa a trabalhar comigo no meu coração. E ainda não era o fim ali. Eu tinha uma outra coisa. Tinha uma outra coisa. Que outra coisa é essa? E ele vai movendo, Jéssica, as coisas. Porque quando você, assim, você se apega no carro, né? Meu, não se apega no carro. Se acomoda, né? Acha que aquilo é pra você. Justamente. Isto mesmo. Ou então isso. Ou é, como a Jéssica falou, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Isso é perigoso. Não é teu, é de Deus. Ou então... Pode tirar. Se incomodar, ele Porque tira, né? é dele. Se incomodar também pode tirar. Justamente, mas o tirar dele é para te dar o melhor. Sim. Desde que você esteja direitinho, o tirar dele não é para você te abaixar e nem prejudicar a obra que você estava tomando. Não, ele vai providenciar uma pessoa tão boa quanto a você, mas ele também vai te dar uma obra tão boa como você tinha. Desde que você esteja... Eu estou partindo do princípio que todo mundo está fazendo uma coisinha certa. Tá? O outro lado não interessa para nós. Né? O que interessa é a coisinha certa. Então, assim, como você falou assim, quando você fala assim, me acomodei, você falou, né? Tem muita gente que se apega no carro porque, tá gostoso aqui, tá bom. É perigoso também. Porque você tem que tomar cuidado com a zona de conforto no Evangelho. Porque o Evangelho não é zona de conforto. Nunca foi. Você se viu o Evangelho. O dia que o Evangelho for pra gente zona de conforto, Então, pastor Cícero, como a gente sabe então identificar que a gente está na zona do conforto? Quando você não incomoda ninguém. Quando você vira um sal sem sabor. Uma lâmpada apagada. Uma lâmpada queimada. Você é uma lâmpada, mas está queimada. Ou então alguém desligou o teu interruptor. O que é isso que eu estou falando? É quando o crente ele não chama a atenção do sistema, não incomoda o sistema caído, corrupto, que nós estamos envolvidos, né?
Porque o Evangelho ele tem uma mensagem, né, Jéssica? Né? Ele tem uma mensagem. Cristo deixou para nós um padrão de vida, uma filosofia de vida, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, ponto. É amar a Deus acima de tudo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a filosofia de Cristo. Agora, em cima disso, existem muitas coisas. É você respeitar as pessoas. É você não abrir mão dos princípios que Jesus ensina no Evangelho. É você ser firme na defesa daquilo que Jesus nos ensinou, né? Alguns temas dentro da Bíblia que você vê que é ordenamento de Deus e você segue, e você ser firme, só o fato de você ser firme com a palavra de Jesus que Ele te ensinou, isto vai te gerar confronto. Porque Jesus falou isso, não foi? Ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, fiquem animados. Ô Jesus, tá de brincadeira, né? Você está falando que eu vou ter aflição e é problema. E quando Jesus fala aflição, a aflição de Jesus é de verdade. A aflição de Jesus é perseguição, é prisão, tomar as pessoas vão tomar as suas propriedades. E ele falou assim, ó, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ah, gente, para, né? Se Deus Jesus venceu. Isto, eu venci. O que ele está falando? Eu venci esse sistema. Por mais que ele te persiga, você sempre vai ser vencedor. Por mais que ele te confronte, eu venci esse sistema. Esse sistema já é derrotado. Poxa, que sistema? Esse sistema do mundo. Essas ideologias mundanas. Que cada dia que passa está ficando mais forte. Porque as pessoas falam, mas hoje está mais forte. Não, sempre foi. É que hoje tem a internet, mas sempre foi. Eu me lembro que eu era garoto, eu estudava já isso. Estudava sobre Nova Era, e os livros que eu li, eu falei, meu Deus, como é que pode alguém crer nisto? Como é que pode alguém acreditar nessas coisas? Ali já existia uma coisa forte contra os padrões da igreja. Então, quando você... Aí, eu comecei a ensinar contra essas coisas. Novinho já. E aí veio os confrontos. Começa com amigos, começa na escola, começa até mesmo dentro do ciclo, porque você descobre coisas. Quando você prega a verdade, você descobre, até mesmo no ciclo da igreja, coisas erradas. Mas você não quer descobrir, é que você começa a pregar a verdade, e aí as pessoas se manifestam. Esse sai da zona do confronto, você não ter medo de defender aquilo que você acredita. Isso é sair da zona do confronto, do conforto. É quando você vê que as pessoas estão te perseguindo, não porque você é mulher, não porque você é preto, não porque você é pobre, não porque você é rico, não. Elas estão te perseguindo porque você é de Jesus. Não é porque você está na igreja. Você descobre que você está com Cristo quando as pessoas te perseguem, não porque tu está na igreja, porque você está com Jesus. Porque só o fato, Jéssica, de você estar com Jesus, só o fato de você estar com Jesus, já confronta o mundo. Já confronta o sistema do mundo. Você vê, ele até brincou aqui, né? Eu quero meus filhos no mesmo banheiro. São sistemas do mundo, que hoje as ideologias, as filosofias, elas ensinam o quê? Que não existe essa questão de homem e mulher. E a gente que tem a questão da Bíblia, a gente sabe a importância de cada um dentro do Evangelho. E aí você ensina o correto, você é perseguido. As pessoas te perseguem. Se falar o contrário, né? Se falar o contrário. Aliás, não precisa nem falar. Você não precisa nem falar. É só você, às vezes, só citar. Você já é perseguido. Só dá uma opinião, você é perseguido. No Facebook, se você faz muita coisa, eles me bloqueiam. Justamente. Pode falar muita coisa aí. Justamente. Por exemplo, na religião, a Bíblia diz assim: existe um Deus. Você confronta quando você fala isso. Mas não está escrito isso? Porque existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você só cita isso, você não fala, você só cita, você não fala nada. Pronto. E se você disser que só existe um Deus, está confrontando os outros. Tá não, confrontando, porque tá, só o seu existe, mano. Aí as pessoas começam a te perseguir. Começa com essas indagações, mas depois eles começam a perseguir mesmo. Fala assim, a Jéssica ela não respeita. Não, você não. A Jéssica não respeita a minha religião. Não, você não está desrespeitando. Você só está citando a tua fé, a tua religião. Respeitando quem?
crê em outras coisas, sabe? Mas as pessoas não entendem isso. Mas Jesus falou isso para nós. Então, por que eu estou falando isso? Dentro da tua pergunta. Quando é que a gente sabe que a gente saiu da zona do conforto? Quando o teu trabalho está incomodando. Quando o teu trabalho, alguém está falando assim, vamos tomar cuidado com esses meninos aí do podcast, que eles estão levando os camaradas lá que estão falando umas coisas aqui. Ou quando alguém fala assim, não assiste aquele. Quando alguém fala assim, não assiste aquele podcast, não, que é isso. Fiquem tranquilos, quando vocês estiverem incomodando as trevas, glorifiquem a Deus. Amém. Agora, quando vocês não estiverem incomodando as trevas, gente, para tudo. Porque a gente é salvo. Né? E aí, para terminar, hoje, o que eu faço hoje? Hoje eu tenho um ministério. O maior ministério de todos eles. Que o Senhor me chamou para cuidar de pessoas. Hoje eu apacento pessoas. Hoje eu aconselho pessoas. Hoje eu cuido de pessoas sem ter igreja. Assim, igreja dirigida, né? Sim. Lógico que eu sou membro da Brasil para Cristo. Tenho meu pastor Wellington, inclusive é aniversário dele hoje. Parabéns, pastor Wellington. Tenho meu pastor Davi, respeito os dois e amo a minha igreja. Mas eu não sou pastor, vou deixar bem claro. Eu sou apenas um membro da igreja. Um irmão em Cristo que gosta de tocar guitarra e estou ali tocando e servindo ao Senhor com o meu instrumento. Agora, o meu ministério eu já entendi, que é diferente. Estou falando de ministério agora. Meu ministério o Senhor me deu um talento que é a música. E demorou esse tempo todo, Ele estava me preparando para hoje eu cuidar bem de todas as pessoas que vêm a mim, que Ele coloca. Todos os meus alunos, eu acredito piamente que é Deus que colocou. Todos eles, eu oro por eles todos os dias. E assim, a vivência com eles é só quem está junto vê. Eu tenho pessoas que estão no meu projeto, que são meus alunos, tanto coletivo como particular, que tem N problemas. Que depois que entrou para fazer um trabalho de violão comigo, de teclado, aos poucos você vai vendo essas pessoas resolvendo esses problemas. Porque não é só aula. Não é só aula. Às vezes tem uma conversa. Tem momento que eu não dou aula, tem momento que a gente começa a conversar. E aí tem aluno que literalmente pega o violão, encosta assim, deita na perna e fala, eles falam, professor, fala mais, porque está me ajudando muito. E um dia eu estava aqui na igreja e a pastora Mônica estava pregando, esposa do pastor Wes, e ela foi usada por Deus. Ela falou assim, ela chegou, eu estava sentada ali, ela chegou, Deus vai colocar uma igreja, um povo. Ela falou igreja. Quando ela falou igreja, ó, eu falei comigo assim, não, Senhor, eu não quero. Porque isso já veio aquela, não quero. Literalmente, eu não quero. Não quero, hoje eu não quero. Não quero. E ela falou. Aí depois ela falou assim, o Senhor vai colocar um povo, ela não, Deus, né? Um povo que você vai cuidar e tal. Eu fui para casa e falei, povo, Senhor, eis-me aqui. Tem que ser sensível, amor do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. O povo eu entendo hoje. Hoje são os meus alunos, são as pessoas do meu projeto. São pessoas que não são meus alunos, mas estão ligadas ao projeto de alguma forma. É alguém da igreja aqui que precisa de alguma coisa e eu estou pronto para ajudar, né? Não somente na música, mas vocês sabem que a gente tem um trabalho junto à política da cidade. A gente puder ajudar, a gente vai ajudando. Então eu entendi que isso é o meu chamado agora, cuidar das pessoas, naquilo que elas necessitam, naquilo que já passa a ser igreja fechadinha. Pode preservar. Já tem tudo a ver com o Evangelho, porque o Evangelho não é fechadinho, o Evangelho é amplo, o Evangelho não tem fronteira, o Evangelho não tem parede. É muito lindo isso aí. Inclusive o irmão já dá aula para Cristo, Assembleia, Peniel, crente, não crente, católicos, mormons, espíritas. E assim, Deus sempre abre oportunidade para você falar de Jesus. Posso contar um parênteses aqui rapidinho que aconteceu? Pode. A semana passada eu tenho um projeto lá na Zona Noroeste. E ali ele é aberto, ele não é para crente, ele é para todo mundo, é para a comunidade. E aí a gente está dando aula, se preparando para dar aula, estou afinando os violões, tá? Aí um fala assim, cadê o fulano?
estou vendo que é criança, mas não está assim. Aí ele falou, não, que eu tenho problema de ansiedade futura. Eu já fiquei. Deus colocou esse menino na minha vida. Agora eu entendo. Aí o outro falou, eu tomo remédio psiquiatra, né, que fala, né? Porque eu tenho ansiedade. Eu descobri que aquela menina, todo mundo tinha problema de ansiedade crônica. Aí eu falei, peraí, gente. Peraí. Posso falar com vocês? Ô, professor, por favor. Tô vendo que você tem isso, tem aquilo. Deixa eu falar um pouco aqui. Isso aí é a malta. Aí eu comecei a falar sobre a ansiedade. A gente estudou sobre isso, graças a Deus. Para ajudar a igreja também, né? E aí eu comecei a citar alguns textos bíblicos. E detalhe, não é bíblico. Comecei a citar Paulo, comecei a citar o que Jesus falou, né, sobre a ansiedade. Gente, precisa de ver o resultado. Incrível. Só de você anunciar, só citar as escrituras, Jéssica. Eu só citei as escrituras. Precisa criar história. Até hoje eles falam assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou tendo mais aquelas crises depois que você falou aquilo. Outro me ligou e falou assim, o senhor tem Bíblia para me dar? Eu falei, tenho. Próximo ano eu vou te levar uma Bíblia. Porque ele queria saber o que estava escrito. Né? Eu falei, mas você baixa aí na internet? Eu ajudei ele, ele falou, tá aqui, ensinei ele. O cara nunca tinha lido Bíblia. Então eu te pergunto, se eu tivesse dentro de 4 paredes cuidando, será que eu ia ter essa oportunidade de alcançar essa vida? Esse tempo não. fazer outras coisas. Então hoje eu me sinto muito bem, eu me sinto em paz, eu me sinto dentro da vontade de Deus, super feliz e assim louvando a Deus por essa oportunidade, porque Ele foi muito bom comigo, muito bom me preparando nessa caminhada todinha. Professor, pastor, Cícero, irmão, você faria tudo de novo? Pode fazer. Se Deus fosse comigo como Ele foi. Agora, não faria por mim. Às vezes eu vejo as pessoas falando, ai, quero ser pastor. Não, você não sabe então. Você não sabe o que está pedindo. Uma que você não escolhe ser pastor, é Deus que chama. E o pastorado não é dirigir igreja. O pastorado, você tem que trabalhar com um grupo pequeno, né? Ali você é o pastor. Você também trabalha, né? Ali você é pastor. E aí que eu entendo que não existe pastor e pastora. Porque o ministério é fora do sexo. Porque você cuida das crianças, ou do teu grupo pequeno lá. Quando você está cuidando lá, aconselhando, abraçando, ouvindo, você está apacentando. E aí? Se você está apacentando, você é o que naquele momento? Se você chega coisa até nós, que eu não posso ficar sabendo. E Deus te dá capacidade, gente. Deus dá capacidade para vocês resolverem, porque vocês são pessoas que Deus colocou na vida do pastor para ser bênção para ele. É uma engrenagem, sabe? Jesus, eu estou com um problema com essa bênção aqui. Gente, aqui me gesticulo muito. Desculpa, produção. Aqui me está lembrando que professor atrapalhado, gente. Eu até acho que é um alívio para o pastor local, quando a gente tenta resolver alguma coisa com o nosso grupo, uma conversa, e resolve com a pessoa por interna da igreja mesmo. Mas quando está no nosso grupo pequeno, porque acontece várias conversas, fica sabendo que se passa em casa, a pessoa é particular. Então, meio que esse grupo pequeno é um alívio, digamos assim. Nós somos responsáveis por eles. Acho que acontece que é uma grande responsabilidade para nós lá na frente. Eu sou suspeito de falar dos grupos pequenos porque assim, eu sou apaixonado por esse trabalho. Deus me deu essa grande oportunidade de ser diretor do seminário aqui da igreja. Gente, vocês foram a primeira turma nossa. Isso aí, fique forte. Isso que é maravilhoso, você fazer um trabalho e ter fruto. Né? Ter fruto. E os frutos dando outros frutos. Né? Então assim, olha aqui, ó, futura geração. Fazendo esse seminário, a Kimberly, né? Rafael e o Jonathan, temos aqui os futuros líderes de grupo pequeno, né? Futuro mesmo, né? E já estão trabalhando, Então assim, esse trabalho, eu costumo dizer que chega bem próximo daquilo que Cristo queria. Ou queria, não. Que Cristo quer para a igreja. Porque a igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Você parou para pensar nisso? Que coisa linda. Era isso que eu ia falar, na verdade, porque na responsabilidade de um pastor. Tu acha que ele iria conseguir administrar tudo isso? Sendo que cada pessoa aqui a gente tem? Não.
Porque um corpo é pra isso, né? Cada um faz uma função, isso, aquilo. Tanto que eles até falam, nossa, eu acho melhor até um grupo pequeno do que quando tem uns cultos, né? Porque no culto a gente não consegue falar sobre a vida, se abrir, ouvir as pessoas. A gente escuta o pastor, o que é, e ele nos embora. Entendeu? A importância. É isso mesmo, Jéssica. Por isso que eu falei que o grupo pequeno, ou célula, enfim, esse sistema de compartilhar o evangelho nas casas, gente, é o que Jesus fazia. Verdade. Você não vai ver Jesus no templo muito. Às vezes que Jesus foi no templo, ou foi para repreender, ou foi para curar alguém. Mas Jesus não vivia no templo. Jesus vivia ou nas ruas, ou nas casas. Sim. Se você pegar os melhores sermões de Cristo, foi em casa. A casa do Zaqueu, a casa do Simão, do Simão, né? Ele vai sempre estar reunido e fazendo o que nas casas? Ao redor da mesa. Então, quando a gente... Coisa simples, né? Coisa Assim, simples, ao redor da mesa, comendo pão com eles. Por isso que você vai ver em Atos e batia o pão todos os dias. Porque aquela igreja do começo, ela ainda continuava andando nos passos de Jesus. Quando eu falei que a igreja é o corpo de Cristo, é isso que você falou. Cada membro fazendo a sua função. Isso é importante, né? Mas quando eu falei assim, Jéssica, é chamar a atenção que nós somos o corpo de Cristo. Eu quero, assim, nós somos o corpo de quem? De Cristo. Se a gente é o corpo de Cristo, esse corpo está andando em unidade com a cabeça que é Ele. Eu estou dentro de um organismo chamado corpo de Cristo. Eu estou ligado à cabeça, né? Eu estou fazendo o que Cristo está fazendo? Isso aí é uma pergunta muito importante. Sim. Porque Cristo está trabalhando. Jesus é real. Ele ressuscitou. Ele está atuante no planeta. O pessoal pensa que o planeta está jogado nas traças. Não está não, viu? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Ele tá, e se não tivesse, Não, Ele está. Não, se Ele não tivesse, a gente não existia mais. Não Né? mesmo. Quando Deus não está no controle de nada, é que Ele abriu mão. Ixi, perigo. Não. Ele abriu mão, né? Mas Ele está no controle das coisas, do universo, de tudo. Então, assim, Jesus está atuante hoje. Agora, Jesus, glória a Deus, Jesus está atuante hoje. Eu, como corpo, estou com Ele. O que Ele está fazendo agora? E o que eu estou fazendo agora? Então, quando você está lá no grupo pequeno, cuidando de pessoas, como você falou, compartilhando, ouvindo eles, porque no culto não dá tempo, e não dá tempo mesmo, não tem nem clima para isso. Mas nas casas, o que vocês fazem nas casas? Vocês compartilham, né? Não é pregação, vocês compartilham. Vocês conversam vocês conversam o que o pastor pregou. Gente, isso é maravilhoso. É isso que Jesus fazia, Jéssica. Jesus ia na casa das pessoas e conversava a respeito do reino. Ele não pregava. Ele deixava as pessoas falar. Sim. Tanto é que lá em Zaqueu, lembra que lá na casa do Zaqueu, o que ele fala? Ele deixa o Zaqueu falar. E o Zaqueu fala: Senhor, se eu roubei alguém, se eu fui corrupto, ele vai falar. Por quê? Porque Jesus está ali para isso. Porque Jesus falou: Zaqueu, eu preciso. Olha o que Cristo fala: eu preciso. Aí o hino fala: Zaqueu entra na minha casa. Não, é o contrário. O hino não está, ele é lindo, mas ele não está corretamente bíblico. Não foi Zaqueu que pediu, foi Cristo que falou: Zaqueu, desce aí que eu preciso hoje jantar na tua casa. Era noite, eu vou jantar hoje na tua casa, desce, vamos embora. Aí Zaqueu desce feliz. E quem diria o Filho de Deus, esse homem que arrasta a mão, porque Jesus é uma celebridade. Uma celebridade. Aí a pessoa: Jéssica, tu tá ali atravessando a rua, aí aparece um carro ali do Neymar e fala: Jéssica, hoje eu vou na tua casa. Tu ia ficar feliz e ao mesmo tempo: meu Deus, como é que pode ser feliz? E não é só no caso do Neymar, não é só o Neymar, vai uma multidão, porque o pessoal vai querer ver. Quando Jesus falou assim: ô Zaqueu, desce, hoje eu preciso entrar na casa, o cara muito vai falar do Zaqueu hoje. Hoje a xepa é no Zaqueu. Hoje a comida é no Zaqueu. E todo mundo foi para lá. E Jesus sabendo disso aí. Jesus sabendo da importância de alcançar essa alma. E o Zaqueu era odiado. Confronto. Lá no começo, confronto. E Zaqueu era odiado.
Jesus amava sair da zona de conforto. O homem que gostava de confrontar o sistema. Porque já se vira corrupto, e não sei o que, eu vou jantar na tua casa. Aí vai lá ver Jesus, faz um grupo pequeno lá, né? E aí Jesus começa a falar do Evangelho, do Reino, do Pai. Aí o Zaqueu, Senhor, fala Zaqueu. Eu acho que eu roubei muita gente. Eu vou a minha vida. Eu estou aqui, mas agora isso. Estou aqui, sabe uma coisa? Eu vou restituir essas pessoas que eu lesei. Não sei como, mas eu vou. Quando ele fala isso, Jesus, o que Jesus fala? Hoje veio a salvação nessa casa. Porque só o Evangelho faz isso. Então, o que eu estou fazendo como corpo de Cristo? Eu estou indo na casa dos Zaqueus? Ou estou ficando só na minha panelinha? Porque a minha panelinha, ela não confronta, ela diz amém para tudo. Ah, Jéssica, amém. Porque ela gosta de você, Jéssica. Ela gosta de você, ela gosta de mim. A nossa panelinha. Por isso o culto é bom. A gente está se reunindo. E é importante. Do relacionamento, da adoração. Mas, gente, aqui a gente não confronta ninguém. O confronto está lá onde você cuida. Porque você vai receber jovens que não vai compartilhar com a tua ideia. E você vai ter que entender isso, Jéssica, como corpo de Cristo. Já está acontecendo. Já está acontecendo? Então, qual é a minha posição? Minha posição está firme naquilo que eu creio e pedir graça a Deus. Pedir sabedoria a Jesus. Enquanto a pessoa estiver falando, te confrontando, você está ali orando, Senhor, me dá sabedoria. Para eu poder entrar e poder sair dessa situação sem ferir ninguém. Foi o que Salomão pediu. Salomão pediu isso. Quando Salomão pede sabedoria, ele fala assim, quem é o homem para dirigir esse povo? Quem é o homem para dirigir o teu povo? Só te peço sabedoria para saber entrar e saber sair de qualquer situação. Qual a sabedoria que ele pediu? Ele está falando assim, eu não quero ferir ninguém, eu também não quero ser ferido. Então, você precisa estar limpo. Essa pessoa está me confrontando. Aí a carninha do Cícero está falando assim, tira daí, está atrapalhando o teu célula, tira daí. Não, ele é importante. Ela é importante, deixa eu confrontar. Porque você tendo a convicção do que você crê, você vai ter sabedoria para falar assim, agora vou te mostrar o outro lado. O resultado é incrível. Quando você mostra a verdade, as pessoas se desarmam. Isso é o que Cristo faria. Se você estiver fazendo isso, você está na cabeça. Você está em comunhão com Cristo. Você está em unidade com Cristo. Aí acontece algo maravilhoso que as pessoas não entendem. João falou assim, se vocês estiverem na luz, como Ele na luz está, vocês têm comunhão uns com os outros. Aí a gente, isso é bonito, mas tem mais. E o sangue de Jesus purifica os vossos pecados. Se a gente estiver ligado com Cristo, fazendo a obra dele, estando na luz como Ele está, quando a gente pisar na bola, que a gente vai pisar na bola, quando a gente pecar, porque nós vamos pecar, o pecado não terá domínio sobre nós. Ele não te dominará. Porque ele pode até vir, mas o sangue de Jesus está jorrando sobre você, ele vai embora. Porque não é que o sangue de Jesus vai jorrar, ele jorra em você. Por que ele jorra em nós como uma fonte? Para justamente a praga do pecado não impregnar em nós. Porque é como se fosse um detergente, sabe? O pecado até pega na gente, mas o sangue de Jesus faz ele escorrer. Então você está lidando com o pecador, você está lidando com o pecado, você pode até cair, mas como você está fazendo o que Jesus mandou fazer, você está na luz. E se você está na luz, você tem comunhão. E se você tem comunhão, o sangue de Jesus te purifica. Pronto. Isso aí. Que bom. E chegando nas partes finais, o projeto do senhor tem um nome, tem o apoio que o irmão tem. Quem sabe nessa vida hoje a gente não trabalha sozinho. Sempre tem alguém ali para nos ajudar, alguém para nos dar nos força. Não tem esse apoio, alguém ajudou meu irmão nesse projeto, no do projeto, o lugar que está nesse momento. Legal, obrigado pela oportunidade. O projeto, eu estou dando nome, né? Ele está se formando ainda, é um nenenzinho. Aliás, não nasceu ainda, mas a gente está formando, que é o projeto Música e Cidadania. A gente está caminhando para ele nascer. A gente está trabalhando com pessoas, a gente está buscando primeiro a Deus, né? Sabedoria.
mas a gente vai elaborar um projeto chamado Música e Cidadania para a cidade, primeiro começando na cidade de São Vicente e Santos, mas mais para São Vicente. E o que é esse projeto? Lógico que é a música e cidadania, né? Mas vai além da música, vai além das aulas. Esse projeto ele visa formar músicos, mas também formar professores e formar cidadão. Então a pessoa vai entrar nesse projeto, nesse local que a gente não tem ainda, a gente está esperando em Deus. Ele vai aprender um violão? Vai, mas ele vai aprender também como usar esse violão para ajudar as pessoas. Estou falando do violão, mas poderá ter outras coisas, poderá ter, teclado, poderá ter palestra motivacional, poderá ter palestra para jovens. Vai ser um lugar onde as pessoas entrarão e vai escolher o que ela quer. Qualquer coisa que ela querer vai levar ela para a cidadania. O que é cidadania? Ela ser útil para a sociedade, entendeu? Ela ser uma pessoa que venha contribuir. E eu já estou fazendo isso agora. Você falou de se alguém tem ajudado. No momento estou fazendo isso com as minhas aulas, né? Então assim, quem tem me ajudado são os pastores, são pessoas líderes de comunidade que cedem alguns espaços para você implantar ali as suas aulas. E nas aulas já coloca alguma coisinha dessa filosofia. Ó, você vai vir tocar violão, mas aprende a tocar violão, fica comigo aqui, porque eu tenho um trabalho, no futuro você vai ser útil. Então, às vezes é uma apresentação, quando vocês verem a gente se apresentando, aqueles alunos ali já estão fazendo parte de uma cidadania, porque tem os ensaios, tem as conversas, já tem alunos hoje que já estão tocando nas igrejas, já estão sendo úteis para os seus pastores. Tem jovens que não tinham futuro, assim, não tinham futuro, acho que tinha, mas assim, eles não tinham perspectiva, Jéssica, dentro da igreja. Sabe aquele jovem que é legal, gosta da igreja, mas ele não encontrou nada na igreja assim. E aí começou comigo o violão, o caso vocês conhecem, eu acho, do Bitaru lá, o caso da Jéssica, não, Jéssica? Guilherme e Vitória. Guilherme e Vitória. O Guilherme entrou comigo, ele não tinha nem violão. Hoje ele é um dos líderes lá do louvor da igreja. Já tem agenda. Às vezes eu falo, Guilherme, a gente vai tocar, pastor, o professor tem uma agenda. Tá chato, eu lembro que a gente fez um escutou aqui, se for a primeira vez que se apresentaram, eu vi no vídeo primeira que vocês se apresentaram, né? Foi, ele tá gateando, hoje não, hoje ele tá. Hoje tem guitarra, hoje tem violão, tem cuba, hoje tem equipado. Quando eu vejo lá no do nosso gente. E tá tocando muito, né? Então quando eu vejo Conversando, o nosso amigo da Gilberto ali, entendeu? Tem um pontinho ali da. Então quando você vê um jovem desse, não tô falando bem, mas tem vários. Quando você vê um jovem desse, você fala, estou no caminho certo. Por quê? O pastor ganhou um músico, a igreja ganhou um músico e ele ganhou um ministério. Porque a música é um ministério, gente. A música, ela é importante dentro do evangelismo. A música, ela é divina, a música é Deus. A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse a música lá. Tá entendendo? Então assim, quando eu vejo um jovem tocando na igreja, eu falo, meu Deus, estou no caminho certo. Esse é o propósito do projeto. É fazer a Jéssica aprender um instrumento, mas não aprender por aprender, sabe? Porque se tu falar para mim assim, professor, eu vou aprender por aprender. Nossa, isso me dá uma tristeza. Aí eu falo, não, pô, você. Aí me desmotiva como professor. Porque eu estou dando aula para alguém que não quer tocar no seu quartinho lá. Até no mundo mesmo fala assim, vocês querem tocar violão para quê? Porque eu quero tocar no barzinho, eu quero tocar num banda, eu quero gravar. Eu falei, opa, tem um objetivo. Você tem que ter um objetivo, mas o objetivo é falar assim, vai ajudar alguém? Até para quem não é da igreja. Se você for tocar lá, quando você estiver tocando no teu barzinho, se põe a consciência que você está ajudando alguém no emocional, com o teu louvor, com a tua música, com o teu canto, né? Eu sempre procuro levar as pessoas para ajudar outras pessoas. Por isso, cidadania. Porque o cidadão é isso. É você ajudar outras pessoas. E aí eu estou dentro daquilo que Cristo me ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Então hoje eu dou aula nos espaços que me cedem. Aqui no México 70 a gente está na Igreja Assembleia de Deus, pastora da BR Dionísio. Estamos na Fundamento Bíblico, pastor William.
Meu Deus, estamos na Vida Nova, só que lá na Vila Valença. Estamos em outro lugar. Enfim, nós estamos bastante. Que me lembro agora, que são grupos, né? Que a gente faz. Temos no Vitaru também, e fora os alunos particulares. E em Santos a gente está na Zona Noroeste. Ali atrás do Sambódromo, no Centro Comunitário Jardim Castelo, a gente tem turmas segunda, quinta, de manhã e à tarde. Ótimo. Gente, que bom que o primeiro eu que estou saindo daqui, nossa, a responsabilidade, né, de começar, saber lidar, começar lá de baixo, e galgando, até chegar onde Deus permitir. Eu ainda tenho alguns sonhos ainda, vamos ver se Deus vai me permitir. Eu viver até lá para concretizar. E nós conseguimos até agora. A gente vai estar aqui para contar esse sonho. Gente, que bom, foi muito bom estar com o pastor Cícero. Quero agradecer mais uma vez que nessa vida de correria, de dar aula, de familiar também, de atenção da família, foi muito bom. E tá aqui só ouvindo como é bom, né, hoje? Nós sacrificamos uma aluna hoje. Jéssica, poxa, Jéssica, você podia fazer umas perguntas, aquelas perguntas lá que você faz. Eu quero agradecer ao pastor Cícero que cedeu esse tempo, essa uma hora, um pouco do seu tempo, né? Para estar aqui com a gente, conversando, que esse é o nosso intuito. Quero agradecer a Júlia, que cedeu o horário dela de aula para estar aqui. Júlia, Deus abençoe você. Obrigada, Júlia, quero agradecer muito aí a Deus pela vida do irmão, da família, que tem um carinho imenso. Minha esposa, então, que é Lina, né? .com.br aqui, ó. A Cris, né? Não, benção nessas vidas. Eu gosto muito de vocês, vocês sabem disso, né? Tem uma história aí. Beijo, Cris. Tem uma história com vocês que é tremenda. Esse é o nosso podcast da JubraCast. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. Gente, a Thaís que fez, ó. Gente, perfeita, maravilhosa. A Thaís é tremenda. A gente vai colocar também o nome dela ali, tá? JubraCast. Segue lá nosso Instagram, nosso Depois eu quero ajudar ela também. YouTube também. Beleza? Como confirmar apoiadores melhor. Deus abençoe vocês. Jéssica, quer dar seu salve? Eu só quero agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui e ter falado também sobre essa experiência, porque é bastante importante, né? Às vezes as pessoas ficam vendo assim alguma coisa vaga, tá assim, perspectiva de alguma coisa, mas que alguma coisa vai fazer efeito nesse vídeo, porque a gente não sabe quem vai ver, né? É para todos os públicos aqui, é livre para todos os públicos. E é isso, que Deus te abençoe ainda, obrigado pela sua presença, pela sua disposição de ter vindo aqui, compartilhe também com todas as pessoas, tá? E é isso, né? Os patrocínios, só. Muito obrigado. Posso falar do meu Instagram? Opa, deve. De quê? Pode falar. @professor Cícero Bispo Oficial. Já vou colocar o link desse podcast para o pessoal assistir. É isso mesmo. Beleza. Gente, obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, gente.